Flamengo, mesmo que o Cruzeiro não seja o líder, porque o saldo de gols do Mengão é melhor e o Flamengo tem jogo a menos, não é? O Flamengo deu aquela tropeçada e não poupou no Campeonato Brasileiro pensando em Copa do Brasil. Resultado bom para os cearenses, para o Flamengo nem tanto. Não, no Ceará. O Flamengo tomou as rédeas da partida logo no início e começou a buscar o gol. O chute de plata foi defendido por Bruno Ferreira. A cobrança de falta de Arrascaeta passou por cima do travessão. E na primeira chance clara que eles tiveram, eles fizeram. A jogada começou no Léo Ortiz, que achou o passe em plata, que só teve o trabalho de ajeitar para o camisa 10 rubro-negro abrir o placar. Pedro Henrique até tentou pelo lado alvinegro. Entrou na área, mas o goleiro Rossi defendeu a finalização. O Flamengo, além de estar na frente do marcador, tinha muito mais volume de jogo e tranquilidade com a bola no pé. Coisa que a equipe alvinegra não tinha, mas que precisou repensar nas suas estratégias para buscar o empate. A gente fez alguns ajustes de posicionamento, a gente saiu dos 3 volantes e voltou para a plataforma que a gente usa muito. O time carioca começou assustando com a tabela de Samulino e Saul, e com a finalização sendo defendida pelo goleiro Bruno Ferreira. Mas a partir daí, o jogo mudou. Um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande. Achamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir. Essa queda de rendimento favoreceu a mudança de estratégia do vovô. A bola aérea poderia ser um trunfo. Mugni logo de início carimbou o travessão com o cabeceio. A grande chance do time rubro-negro foi no chute de plata, em que Bruno Ferreira espalmou. O camisa 10 do Ceará foi preciso na sua cobrança na medida do escanteio para Pedro Raul, que subiu mais alto que a marcação e deixou tudo igual. O time rubro-negro pecava nos passos, não conseguia criar chance, e enquanto isso o Ceará seguiu crescendo. Queria o desempate, a torcida foi junto, mas não aconteceu. Nós empatamos com o Flamengo, amigo. Líder da competição. Sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Um resultado inesperado para o Flamengo. E o Ceará, eu senti um alívio ali do Léo Condé, elogiando o time. Pô, é o líder do campeonato, não é? E agora você vê o Flamengo, que tem reforços chegando, que não estão plenamente entrosados. Ele está tentando encontrar uma nova formação, um novo jeito, com muita qualidade, mas a qualidade tem que ser colocada em prática, Ronaldão. No mínimo, é o que se espera, né? Depois que teve aquela confusão com o Pedro também, o Felipe parece que está tendo algumas dificuldades dentro do grupo, que seria normal, para colocar o carro no lugar certo aí, todo mundo no seu lugar certo também. Agora, você não pode deixar, ainda mais um campeonato de pontos corridos assim, você não pode ficar deixando essa molezinha como foi pro Ceará. E o Ceará aproveitou. Teve a chance com o Pedro Raul. Chora coração, Ronaldo? Chora coração como? Vamos vender ele logo, bebê. Tem que aproveitar a fase do jogador e vender logo. E falar em vender, por que o Félix estou... Não, mas depois a gente fala sobre isso. Você tá igualzinho a mim. O Flamengo não pode vacilar com o time que tem, com o investimento que faz. Não pode perder para ele mesmo, no caso. Ah, Ronaldo, tá desmerecendo o vovô. Não estou desmerecendo o vovô, dei até os parabéns. Mas o Flamengo não pode deixar esses pontos passarem dessa forma. Ainda mais porque não poupou, não preservou para a Copa do Brasil. Chico já preservou diante do Galo, perdeu o jogo da Copa do Brasil, foi com o que ele de melhor tinha, não deu certo porque empatou e agora tem a Copa do Brasil no radar. E a sensação é que no segundo tempo, ontem, quando até correu alguns riscos e acabou sofrendo empate, os caras já estavam pensando na quarta-feira. É meio inevitável isso, né, Renata? Houve a derrota ali, o Flamengo ficou com o Atlético Mineiro atravessado, precisa dar uma resposta, aí vem o final de semana, joga lá. O mundo todo tá pensando na quarta-feira. Eu sei. Como é que você mas imagina que não tem o elenco que o Flamengo tem. Se pro Flamengo é difícil e ok, imagina pros outros. Tá, mas a exigência do Flamengo Quer dizer que eu vou almoçar hoje pensando na feijoada de quarta-feira? Não, mas a exigência do Flamengo é ganhar a Copa do Brasil. E é mais um jogo fora de casa, em Minas. Então, e aí já tá com desvantagem no placar. Principalmente o objetivo que eles falaram, que é o Campeonato Brasileiro. Você não pode deixar pontos assim de fora, principalmente com o Ceará. O que é isso? É o grilo? Que isso? Rapaz, isso aí não, hein? Acho que o dedinho... acho que o dedinho do porquinho ficou preso na... Não tô entendendo, não. É o Flamengo e o Ceará, O Flamengo também é quarta. Cedo, gente. Então, o Flamengo é quarta, o Palmeiras é quarta, mas vocês não podem ficar pensando nisso. Vocês têm que dormir até lá. Vocês têm que almoçar até lá. Mas o jogador não
ainda pensando na quarta-feira, no jogadores do domingo. Palmeiras, Dorival vivenciaram o jogo desde agora. Eu cheguei a jogar, Renata, domingo, terça, quinta e domingo. Você acha que eu ia ficar pensando no jogo do domingo? O Dorival não Você pensou? tem que entrar lá. O E Dorival, eles acham que vamos falar conseguem sobre o Dorival. administrar tudo, e não é bem assim. Administrar não pode, você tem que Aí, jogar. quando você perde o jogo ou tá perdendo, põe todo mundo em campo. Bate o Agora desespero. joga, Esse é lança Dorival, força esse é o problema. máxima. Esse Isso é Dorival, Aí arrebenta o bate o time. desespero. Ué, o Roger fez isso ontem. Adiantou? Não. O Palmeiras também. É. Botou ali, né, o Facundo e tal, aí o Flaco já estava em campo, o Piquerez. e aí empatou o jogo. Hoje nós vamos dar uma aula para vocês, treinadores que querem poupar. Você presta atenção que daqui a pouco vamos dar essa aula para vocês, porque poupar desse jeito aí é jogar dinheiro fora. E os jogadores também que tem que dar um giro. tem Com que girar. relação. Eu vou falar do Palmeiras depois, né? Mas com relação ao Palmeiras, eles Já tá com estiveram, medo, já eles tá com estiveram medo. no Mundial. Vocês não jogaram nem Mundial. Vocês passearam, vocês querem fazer velho. pré-temporada. Vocês só passearam. E ainda Vocês querem só poupar lá- jogador. Nós avisamos rapaz. aqui. Vocês querem Vai lá poupar pra jogador. passear. Vai lá pra tirar foto da assunto eu estátua não da me meto. Liberdade Vocês- e volta. vocês Foi isso que tiveram fizeram, férias. velho. Pessoal, e quem também falou aí dessa partida do time do Flamengo, desse jogo do Mengão, foi o pessoal do Sport Center, né? Trouxe aí as suas análises aí do time do Mengão, a sua preparação também já para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Rodrigo Jufo, com o dia seguinte, o empate do Flamengo, que fica com qual sabor, Jufo? De perdeu 2 pontos ou conquistou um ponto fora de casa? O sabor de ter perdido 2 pontos fora de casa, até por ter saído na frente contra o Ceará com o gol do Arrascaeta, mas também o que vem mais dando dor de cabeça para o torcedor do Flamengo é o desempenho desde a volta do Mundial de Clubes. A torcida entende que o time ainda não fez um jogo em que foi soberano por praticamente os 90 minutos desde a volta do principal torneio da temporada, que era o Mundial. Ainda falta o Flamengo ganhar essa rodagem, voltar a ter o impacto que vinha tendo antes do Mundial de Clubes. E o desempenho nos últimos jogos, tanto contra os 2 jogos contra o Atlético Mineiro, quanto esse agora contra o Ceará, vem preocupando não só a torcida, mas também o Felipe Luiz, que após a partida disse estar decepcionado com o segundo tempo do Flamengo, que não conseguiu manter o ritmo da primeira etapa, e numa falha do Rossi ali numa bola parada, num descuido do Flamengo, segundo o treinador do time, acabou sofrendo esse empate que deixa ainda o Flamengo na liderança com 37 pontos, a mesma quantidade de pontos do Cruzeiro, mais uma partida a menos. E depois do jogo, o Felipe Luiz falou sobre o desempenho do time no segundo tempo, que foi decepcionante, avaliou também as estreias de Samuel Lino e o Emerson Royal no time titular durante os 90 minutos. Emerson Royal disse ainda não estar 100% fisicamente, ele vinha de uma lesão, pré-temporada na Europa, ainda vai demorar mais um tempo para pegar o ritmo, mas o Samuel Lino foi bastante elogiado pelo Felipe, jogou os 90 minutos, o que não era esperado, mas acabou ficando na partida por toda a circunstância dos resultados e foi bem avaliado. Agora, Felipe Luiz também tem outras dores de cabeça, né? A maior delas, a defesa. Os 2 Léos, a dupla de Léos, Pereira e Ortiz, vem numa sequência de jogos muito grande, até por conta da lesão do Danilo, e podem sim preocupar por conta do desgaste aí para essa partida de volta contra o Atlético Mineiro. Boa notícia é que o Pedro e o Wallace Ian, que estavam suspensos agora, vão estar à disposição para o jogo na Copa do Brasil, amigos. Jufo, obrigada, viu, pelas atualizações. A gente também já cola os números do Arrascaeta, obviamente, que nesse jogo foi importante, mas nos 15 jogos neste Campeonato Brasileiro, olha aí as marcas, né? 10 gols, é o artilheiro da equipe, tem 5 assistências também, lidera tudo na equipe, né? Chances criadas, ações na área rival, duelos vencidos e dribles completados, e ainda tem a maior nota média ali no Prêmio ESPN Bola de Prata, com a nota passando um pouquinho dos 7 pontos. Não foi bom o empate do Flamengo jogando fora contra o Ceará? Não. E a liderança do campeonato, assim, garantida, Jailson? Por que não? Não pelo primeiro tempo. Acho que basicamente a gente... Porque o primeiro o Flamengo foi bem, né? No primeiro tempo o Flamengo foi bem, mas no segundo tempo o Ceará embrulhou ali o Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade de conseguir escapar no contra... Esse time do Felipe Luiz tem um pouco mais de dificuldade, né, de sair no contra-ataque. Vai muito bem quando tem o controle do jogo, que é a forma que o time joga, né? Tem a posse de bola, empurra seu adversário para trás, e ali no primeiro tempo algumas escapadas com o Samuel Lino pela esquerda, com o Plata pelo lado direito, o Emerson Royal dando apoio ali pro Plata, né? Mas e o Arrascaeta, a boa notícia é o Arrascaeta, a boa e a má notícia, né? A boa notícia é que o Arrascaeta, que também tá, mesmo sendo o primeiro lugar em tudo no Flamengo ali, nos números, tem oscilado um pouco.
nas atuações, mas a má notícia é que ele saiu machucado. Então tem que ver como vai ser a situação dele para o jogo decisivo agora da Copa do Brasil. Porque na quarta passada ele também não jogou, né? Não. Ele não entrou em campo, né? Não esteve em campo no jogo contra o Atlético. E o Bruno Henrique também não é uma boa notícia, né? O Bruno Henrique não tem conseguido jogar bem. Mas tem a ver com posição, com alguma coisa do tipo? Mas ele não tá conseguindo jogar bem nem de ponta esquerda, nem de centroavante. Então, o Felipe Luiz precisa de alguém ali para revezar naquela função. Ele, algumas vezes, coloca o Plata, né, para fazer aquela função ali de um 9, mas o Bruno Henrique não tem jogado bem também. Assim, e também fica também pela falha do Rossi, né? Ali na falha do Rossi no escanteio, mas o Ceará mereceu o gol de empate, sim. A gente também não pode tirar o mérito do Ceará, principalmente na volta para o segundo tempo. Porque o resultado diz muito sobre uma maneira como o Ceará encarou o segundo tempo. Claro, sem dúvida. E o Ceará chegou para essa partida com a confiança lá no alto. Bateu o Cruzeiro fora de casa, 2 gols do Galeano, lotado o Castelão, torcida comprando o barulho. Vina, o time faz uma boa campanha na Série A. Então tudo isso faz com que do outro lado também tivesse um adversário preparado para esse desafio. O Léo Condé foi muito bem no segundo tempo ao tirar o Lourenço, colocar o Lucas Mugni. O Mugni ajudou o Ceará a ser mais agressivo, a subir mais essa pressão. E claro, o jogo do Flamengo passa por um erro individual, como citou o Jailson do Rossi, numa saída de gol, passa pela falta de efetividade no primeiro tempo, mas tem algumas coisas interessantes, né, para o Felipe Luiz levar não só para o jogo contra o Galo, mas para a temporada. Hoje, para mim, o Arrascaeta funciona muito melhor sem o Pedro. Isso não significa, não invalida a possibilidade dos dois atuarem juntos. Por quê? Mas a dinâmica do time fica melhor porque o Arrascaeta... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Arrascaeta é mesmo esse jogador dinâmico, esse jogador que dá esse diferencial aí para o time do Mengão? O que é que vocês acham aí? Qual a sua opinião a respeito disso aí? Deixa aqui nos comentários, tá certo? E agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Ele deixou de ser o articulador do time, até saindo da esquerda para o meio, e passou a funcionar melhor como um segundo atacante. Tanto é que tem feito mais gols, tem pisado mais na área. Tem uma jogada com o Samuel Lino, em que o Arrascaeta faz um pivô quase dentro da área. Então isso mostra que o Arrascaeta desenvolveu essa faceta de segundo atacante. E muitas vezes, quando o Pedro está na referência, o Pedro acaba ocupando o espaço em que o Arrascaeta preenche quando ele não está em campo. Então eu vejo que o Flamengo tende a funcionar melhor com um centroavante de mobilidade. Um cara que dele, sai... por exemplo. Exato, como o Plata no gol, ele preenche a área ali. O espaço. Mas também poderia ter um camisa 9 lá para fazer, isso né? Também que tirou o Pedro do time titular? Também contribui, mas para mim muito da atitude do Pedro, né? O Felipe Luiz fala disso. O Pedro não estava combatendo muito sem a bola, nos treinamentos deixou a desejar. Mas hoje, pela ideia de futebol do Felipe Luiz, eu vejo o time mais encaixado com o Pedro como alternativa e o Arrascaeta funcionando melhor como esse segundo atacante. E aí, para fazer referência, ele tem a opção do Plata. O Bruno Henrique não foi bem, mas é uma alternativa por ali. Então dá para ele montar o ataque, acomodar o Arrascaeta nessa melhor função. E hoje, até por ainda estar encontrando, né, a sua rotação ideal na equipe, eu vejo o Pedro como reserva. Não sabíamos nada. Que sonríe um pouco e assim. Muy bien. Aqui também não vou Não. Você não? Não, eu entendo o que o Breler tá falando, mas não concordo. Assim, eu entendo a questão do Arrascaeta atacar o espaço justamente e também vejo até melhor para ele lançar as bolas. Isso daí eu concordo plenamente. Por exemplo, tem um lançamento que ele dá até pro Bruno Henrique, que o Bruno Henrique sai em disparada, a característica do Bruno Henrique, ainda mais jogando de 9, que é justamente porque tem um cara de mais mobilidade do que o Pedro. Só que a questão de centroavante do Flamengo, para mim, hoje eu só vejo o Pedro. Mesmo o Pedro... Mas precisa ter esse cara? Assim, precisa ter Depende essa do jogo. característica? Depende do jogo. Depende do jogo. Tem jogo, por exemplo, quando é um jogo que mais de trocação, de ter um pouco mais de espaço para correr, eu acho que você pode ter um Plata, pode ter um Bruno Henrique que vai entregar mais justamente para aproveitar a marcação alta do adversário. Mas quando você vai pegar um adversário que vai ficar lá atrás, e aí eu acho que o Pedro tem a chamar o jogo mais de pivô, ter um pouco mais de articulação por dentro e também bola aérea, que é a realidade muitas vezes quando o time não consegue criar, fica naquele arame liso, aquela bola horizontal eternamente,
E aí você acaba precisando de ter alguém ali na pequena área, dentro da área, e esse cara é o Pedro. Tá. Não tem outro. No máximo é o Juninho, que também não entrega, não tem comparação em relação a nível técnico. E o Bruno Henrique, que às vezes é deslocado para essa situação. Mas vou tentar te convencer com essa formação de ataque. Arrasca, do lado direito, Luiz Araújo, lado esquerdo, Samuel Lino e Plata flutuando. Não é uma boa? Não, é uma boa. Eu acho uma boa, só que eu ainda prefiro o centroavante. A formação principal partindo com o Pedro de centroavante. O Flamengo tem... Até porque o Plata... Desculpa, mas até porque o Plata também não tem sido... não entrega muitos gols. Tecnicamente um absurdo. Então, assim, eu ainda vejo o Luiz Araújo, Samulino, Arrasca e Pedro. O Felipe tem tido dificuldades em fazer o Flamengo criar jogadas? É um dos problemas? Porque nos últimos jogos a gente tem visto os resultados ali apertados, né, Mari? Ontem foi 1-1, o anterior perdeu de 1-0, antes a vitória por 1-0 contra o Atlético, mas foi naquela bola, né, de jogada parada, e os resultados têm sido, assim, bem ajustados. A gente estava até olhando, né, desde o Mundial. Na verdade, só no Mundial o Flamengo fez mais de 2 gols no jogo. Fez 3 gols contra o Chelsea. Depois todos os jogos, ou foi contra o São Paulo, que fez 2-0, mas fez 1-0, 1-1, perdeu, 1-0, 1-1, 1-0. Mais do que 2 gols só contra o Chelsea. Para mim não é necessariamente a criação, porque ontem no primeiro tempo, em que o Flamengo tem um controle, mais de 70% de posse, conseguiu 8 finalizações. É um número bastante razoável para um tempo. Dessas 8 finalizações, só 2 no gol. O Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, faz uma defesa só, a outra foi o gol do Arrasca. É um problema crônico desse Flamengo, desde o começo da temporada, ainda quando o Gerson estava no elenco, é ter um pouco mais de fome de gol. E aí tem a ver com o Pedro, como o Jailson falou. Pedro ainda não é o titular, e é um cara que, na comparação com outros atacantes, entrega mais gols, mas tem a ver com um pouco também eu sinto, de preciosismo do time. Em alguns momentos ainda pinteia muito a bola, ainda falta esse cara como o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, quando está em campo, quando ele tem oportunidade, ele corta para o meio para bater ou para cruzar, e isso é bom, ter jogadores com esse perfil. Mas eu vejo que ainda falta mais gente com essa ambição. Ontem, para mim, o Flamengo entra com o objetivo no jogo de tentar resolver no primeiro tempo para descansar no segundo. E para resolver, você precisa ter essa loucura, essa obsessão pelo gol. E eu vejo que no Flamengo ainda isso pode ser mais trabalhado. Para mim não é coisa de falta de repertório, e sim mais de trabalhar com jogadores ali, principalmente quando o Flamengo entra perto da área, de trabalhar melhor numa finalização de longa distância e não precisar sempre chegar com ela tabelando ou de pé em pé. E acho que a insatisfação do torcedor com o resultado, ela aumenta quando no jogo anterior pela Copa do Brasil, esse time principal não jogou, né? É a questão do poupa-poupa, né? Assim, vou priorizar outro jogo. Vou priorizar... qual é a prioridade? É o brasileiro. Aí você poupa no brasileiro por conta da Copa do Brasil. Qual é a prioridade? É a Libertadores, sei lá. Aí você poupa na Libertadores. E aí você perde na Copa do Brasil e você vai ter que Brasil, vai ter que reverter. Eu acho que é isso também que mexe muito com o torcedor. Por exemplo, hoje palmeirenses e corintianos, eles não estão lamentando tanto os empates, né? Então, o meu exemplo, assim, é que tem hora que eu não consigo... ele depende de vencer, assim. Eu vou poupar meu time, mas ele empatou, show de bola. Aí você tem que pagar o boleto na rodada seguinte. É isso. Mas o boleto vai precisar ser pago contra o Galo, por exemplo. É isso aí. Mas tem uma situação que eu não estou conseguindo entender algumas vezes do Felipe, é em relação até ao banco de reservas mesmo, que eu vou te dar um exemplo. O Matheus Gonçalves foi bem contra o Atlético. Foi. Por que o Matheus Gonçalves não entrou ontem e entrou o Vitor Hugo, que nem estava escanteado? O Vitor Hugo ia ser vendido. Quem entrou ontem no segundo tempo de meia foi o Vitor Hugo, não foi o Matheus Gonçalves. Tentando achar talvez solução ou... Então tem algumas mudanças do Felipe Luiz que eu não consigo entender. De repente tem alguma explicação e eu tenha perdido, mas esse exemplo do Matheus Gonçalves é um deles para mim. Por quê? Por que não? Se o moleque foi bem. Inclusive ele saiu primeiro, antes do Plata, e ele estava melhor contra o Galo, e o Plata ficou em campo, e quem saiu foi o Matheus. E os outros jogadores que estão entrando agora no time também, né? Sim. Então é um time que ainda está no meio da temporada, mas em formação, né? Quem também falou aí desse jogo do time do Mengão foi o pessoal do F360, trouxe aí as suas análises a respeito desse jogo do time do Flamengo. Vamos ver aí direitinho o que foi que eles falaram. Ao fundo, os professores Léo Condé, do Vozão, do Ceará, e também o Felipe Luiz, o técnico rubro-negro. É o Felipe Luiz e o Arrascaeta falando depois do jogo. Olha aí. O objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite
ele te permite isso. Você, com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. E eu, particularmente, volto a repetir o que eu falei ano passado, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores. E eu, particularmente, quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Nunca vou escalar um time para perder um jogo, né? Então, da mesma forma, vamos aí na Copa do Brasil no meio da semana para tentar vencer o Atlético. Eu acredito, já conhecendo meu corpo, que não foi nada grave. Hoje, em um movimento aí, acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais. Tomara que amanhã no exame seja pouca coisa, quase nada. Boa notícia para o torcedor rubro-negro. O Arrascaeta dizendo que conhece seu corpo e acredita que não foi nada demais. Eugênio Leal. O Flamengo saiu na frente, mas o Vozão foi buscar e agora o pensamento já é Copa do Brasil também, Eugênio. Sim, porque perdeu o primeiro jogo, né? Precisa dar a resposta. E aí é o segundo jogo do Flamengo sem ganhar e o ambiente já pesa. Aquilo que a gente sempre fala, né? Muito difícil. Esse jogo no Ceará, no Castelão, não é para o Flamengo, é para todo mundo que vai enfrentar lá, tanto o Ceará quanto o Fortaleza. Sim. Ele reserva algumas dificuldades, como a qualidade do gramado e como o calor. E ontem foi um jogo com clima de Copa do Mundo, né? Porque o estádio lotado, aquele ambiente. O Ceará nunca vai se entregar fácil. O Ceará é um time que vinha numa sequência ruim no campeonato, conseguiu ganhar do Cruzeiro fora de casa, recuperou. E ontem deu trabalho para o Flamengo, que especialmente no segundo tempo caiu muito de produção. Mas é um Flamengo que está tentando também se adaptar a reforços que chegaram agora, que já mostram, né, um pouco do que podem entregar para o time, e que vão, tenho certeza, com o tempo, encaixar melhor, cada vez melhor, e proporcionar mais opções ao Flamengo. A gente já viu opções ontem diferentes. Esse lance do gol é um case disso, mas ainda é um time que está, primeiro, numa sequência de jogos. O Flamengo não parou, veio do Mundial de Clubes, teve ali uma semana, 10 dias de descanso, mas segue sempre com a pressão de que tem que ganhar todos os jogos. Se espera sempre do Flamengo a vitória. E não só a vitória, né? A vitória convincente. Exatamente. A vitória com bom futebol, como foi contra o São Paulo, né? É sempre necessário encantar. E o Flamengo tem tido dificuldades para isso, porque essa não é a realidade para ninguém, mesmo para um time que tem o potencial econômico do Flamengo, que se permite fazer contratações do peso das contratações que o Flamengo fez. É pedreira o campeonato, é pedreira o calendário do Flamengo. Então, mas o calendário é pedreira, eu concordo. Eu achei interessante, até diferente do que a maioria faz, a fala do Felipe Luiz, quando ele fala exatamente sobre o calendário, sobre o grande número de jogos, mas ele diz assim: não reclamo, porque os melhores é que estão em todas as competições. Eu achei interessante, diferente. Os outros que reclamam, eu não tiro a razão deles, porque o número de jogos realmente é alto, é desumano, é difícil você manter o mesmo time, é difícil você conseguir que os seus jogadores não sofram lesões com tantos jogos, e os técnicos vão fazendo o que podem, vão mesclando, alguns com mais opções, porque investem e têm elencos vastos para isso, com qualidade e quantidade. O Flamengo é um caso desse que eu estou falando, mas o Felipe Luiz falou, não reclamo, viu, Mário? Ele pode não reclamar. Ele poderia reclamar, eu estou dizendo. Então, ele pode reclamar ou não reclamar. Ele reclamando ou não reclamando, a gente pode dizer que o calendário é puxado. Sim, e que o Flamengo tem sofrido muito nos últimos anos com esse calendário. Porque do Flamengo se espera, repito sempre, a vitória aliada ao bom desempenho. Perfeito. O time é cobrado por isso. E esse preço tem sido muito alto. O Flamengo normalmente cai de produção a partir do mês de setembro. Setembro, outubro são meses muito difíceis para o Flamengo. Vamos ver se agora, com esses reforços que chegaram, eles conseguem equilibrar um pouco a questão física e dar o gás que o Flamengo precisa. E ainda assim, né? Porque fica a expectativa do torcedor e no imaginário ali, coletivo,
de que a janela é absurda, os reforços são de um nível altíssimo e a apresentação já tem que ser imediata. Ele já tem que entrar e corresponder e fazer valer o valor que pagaram, o status que chegou. E nem sempre, ou quase nunca é assim. A resposta vir de uma forma imediata. A gente está falando de jogadores que vêm da Europa, de jogadores que vêm de uma outra condição, de calendário, de desenvolvimento, de trabalho. E sim, precisam de um tempo de adaptação. É claro que trazendo ali para a realidade o nível altíssimo da individualidade desse atleta, ele pode ali, num lance ou outro, já desequilibrar. O Samuel Lino entra no jogo passado, num segundo tempo, e já mostra um valor absurdo. Ontem mostra esse mesmo valor, mas não o suficiente para, por exemplo, garantir ou participar diretamente de uma possível vitória do Flamengo. Então ainda tem isso. O Flamengo ele monta um elenco para disputar todos os títulos que tem ali. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Não é garantia que vai conseguir. As outras equipes, por exemplo, têm uma mobilização diferente. Então ele vai enfrentar um Atlético Mineiro, agora, num jogo de volta de Libertadores, precisando reverter um resultado, que talvez esteja mais mobilizado que ele por essa Copa. Mas ele pode conquistar o Campeonato Brasileiro. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que ontem empatou com o time do Ceará fora de casa, né? Um jogo bem complicado contra o time do Ceará fora de casa. O Flamengo conseguiu um empate. O Flamengo que estava ali com o seu time titular, né? Teve algumas mudanças. Os jogadores que chegaram ali, como o Samuel Lino, o Emerson Royal, atuaram como titular nessa partida, mas o Flamengo não conseguiu mais do que um empate contra esse time do Ceará. O Flamengo até saiu na frente, mas cedeu o empate ali com o gol do Pedro Raul, né? Tá sendo aí um dos goleadores aí do time do Ceará e conseguiu empatar ali contra o time do Flamengo, né? Querendo ou não, mesmo sendo fora de casa, foi um empate amargo para o time do Mengão, já que o Flamengo saiu na frente, né? Já que o Flamengo está priorizando, né? Deixou bem claro que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, então... É gripe, bem na gripe.